Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, do nosso canal. Eu me chamo Camila Amorim e aqui nós falamos sobre restauração de vidas e nós falamos sobre restauração de casamentos também, que a gente entende que é uma consequência daquilo que Deus faz após restaurar as nossas vidas. Quando Deus nos atinge aí no primeiro momento, depois Ele faz isso com o nosso casamento. E hoje eu estou aqui com o meu convidado, que faz tempo que não aparece por aqui. Olá, sejam todos muito bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal, né? Eu me chamo Carlos Wagner Moreno, é um prazer, faz tempo, né, que eu não apareço aqui. O pessoal aí tem pedido para fazer uns vídeos aí, né? Tem pessoas novas aí, infelizmente tem pessoas novas, né, no canal. A gente fala infelizmente porque não é um canal que a gente queria que existisse, na verdade, tá? A gente nem existiria esse canal, né? Mas vai existir sempre, né? Infelizmente. E aí viemos falar um pouquinho aqui de um tema meio... Como fala a palavra? Polêmico? Polêmico, né? A gente fica pensando, né, sobre essa questão da cegueira, né? O tamanho da cegueira que eles ficam, ao ponto, né, de normalmente quando eles encontram uma outra pessoa, quando eles conseguem enxergar a vida deles com uma outra pessoa, a primeira coisa que eles tentam é o divórcio, né? Eles vão atrás do divórcio, eles pedem o divórcio. Por quê? Por quê? Porque ele vai falar, na verdade não sou eu que tenho que falar. Mas por quê? Por que eles entendem que precisam de imediato do divórcio, né? E aí ele vai falar sobre o processo que ele viveu, por que ele quis, ele também deu entrada, deu andamento no divórcio, né? Com rapidez. Na verdade, ele quis ser rápido, né? Mas não eram os planos de Deus, então não adiantou nada ele ser rápido no pedido do divórcio, se foi barrado lá no céu, foi barrado aqui na terra, lá no fórum, né? Não teve andamento. E hoje, né? Por que ele pensa diferente? Por que hoje ele tem uma outra visão? E para vocês compararem aí, né? Porque numa linha aí de 4 anos, o que mudou tanto na linha de pensamento dele, né? Por que antes o divórcio era algo admissível e ele queria mais era que saísse mesmo o divórcio para ele poder viver em paz, e hoje ele já pensa de uma maneira diferente. Então hoje a gente vai ter a versão masculina e também, né, daquele que vive e que repudia. Então, pessoal, eu vou começar aqui porque a idade vai chegando, se a gente não falar algumas coisas a gente esquece. Ai, e como ela falou já aqui, por que mudou? Já vou direto ao ponto. Por que meu pensamento... Eu quero que você precisa primeiro falar lá atrás. Sim, eu vou falar, mas eu vou falar qual que é o motivo de... Você falou assim, ao longo de 4 anos. Não foi ao longo de 4 anos, foi ao longo de uma salvação. Deus salvou, a partir do momento que Deus salvar, né, a pessoa entregar o coração dela a Jesus, não é 4 anos, não é 10 anos, é uma noite, é um momento. A pessoa talvez demore algum tempinho para entender. Por isso que entregue teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Então a pessoa confia nele, né? Então a partir do momento que ele aceitou Jesus, acabou, né? Os planos dele, como ela falou assim, os planos dele eram, mas não eram os planos de Deus. Nunca vai ser o plano de Deus o segundo casamento, que é o tema do vídeo, tá? Nunca vai ser o plano de Deus. Só que às vezes é o plano do ser humano, né? Às vezes não, muitas vezes é o plano do ser humano, às vezes é o plano do pastor, né? Às vezes é o plano de um monte de líderes, mas por trás dessas pessoas que têm esse plano, quem que tá? Tá o próprio Satanás, gente. O diabo que está por trás disso, né? Ele usa a vida das pessoas, né? Para tornar isso certo. Então, só para deixar claro aqui, o que muda, você continue orando, intercedendo pela salvação do seu cônjuge. Porque a partir do momento que ele entregar a vida dele ao Senhor, pode vir o que for, ele não vai ter mais prosseguimento. E uma coisa importante que ela falou assim, não era os planos dele. Por que ele mudou? Porque ela estava orando. Podia ser eu, poderia ter sido ela e eu estava orando. A importância da sua oração de você não desistir. O diabo quer que seu marido divorcie e separe e se case com outro e você case com outro. É isso que o diabo quer. Quem vai aceitar isso é você ou não. O Deus não quer isso. Então, só que Deus não quer e você tem que fazer a sua parte. O que é? Orar e buscar viver
passar pelo deserto com Deus e viver a plenitude do casamento restaurado, da vida restaurada, do casamento restaurado, tá? Já iniciei, né, falando direto. Então, a questão do que eu pensava lá no meu processo, foi justamente o que eu falei. Você, geralmente, a separação, estou falando do nosso caso, né? Eu gosto de falar da nossa experiência, da minha experiência, porque aí a pessoa fala, mas é sua opinião. A minha opinião é em cima daquilo que eu vivi. E eu sei o que eu vivi, né? Eu não posso falar sobre outra pessoa. Mas o que eu vivi eu vivi uma vida de pecado, né? E eu já falei em alguns vídeos aí, mas talvez vocês não viram ou não ouviram, que eu queria começar de novo. Minha cabeça, o diabo queria falar, você pode começar de novo com outra pessoa, né? Vai ser tudo maravilha, você não vai trair essa pessoa, você não vai ter problema no casamento, você vai viver um conto de fadas, você vai encontrar a princesa, vai encontrar a mulher certa, tudo isso o diabo colocou na minha cabeça. Para quê? Porque eu vivia debaixo de uma opressão maligna, né? Uma opressão do inimigo dizendo, ó, você pecou, tal, você não tem perdão, então agora você tem que começar de novo e deixar a vida seguir. Só que o que aconteceu? Ela liberou o perdão, né? Isso é, olha a importância, gente. Ela liberou o perdão. Então, quando ela liberou o perdão, eu consegui me esvaziar daquilo que estava dentro de mim. E tive um encontro com Deus. A partir do momento que eu tive um encontro com Deus, aquilo não fazia mais parte da minha vida. Era só questão de tempo. Isso não foi exatamente no dia que eu voltei, tá? No dia 17 de janeiro de 2021. É isso? Não foi exatamente nesse dia. Foi um tempo antes, porque ela já estava orando antes. Isso já foi antes, só que assim, como eu disse aí no começo do vídeo, leva um período, porque tipo assim, você envolveu outra pessoa, envolveu um monte de gente, tá, agora resolvi, não é, seria ótimo, vai doer no momento, mas se você puder fazer isso, faça agora, né? Vai doer no momento, mas isso vai ser rápido e acabou, você vai ter menos cicatrizes, né? Mas não foi, então você levou um período, eu tentei voltar, depois o diabo tirava, o diabo não quer a gente dentro de casa, e a história vocês sabem, tendo testemunho. E vivi isso, né? Aí eu queria divorciar, né? Eu tô abrindo aqui, tô sendo sincero, já falei isso algumas vezes, eu tinha a minha vontade, mas se fosse colocar numa linha de porcentagem, gente, eu acho que 30% era a minha vontade de divorciar, os outros 70% era de influência. E da OM, então, tinha, sei lá, 65%, 30 mil e sobrava 5 de outras pessoas. Por quê? Porque qual é a mulher que se sente segura, né, com um cara que não divorciou ainda, né? Não se sente segura, então ela quer o quê? Que ela divorcie para poder, na cabeça delas, ter o casamento, agora divorciou, não é mais daquela, agora é meu, né? Ilusão total do diabo também. Entenderam? Então o meu processo foi esse, só que aí caíram as vendas, tive um encontro com Deus, e assim, para mim hoje, gente, é tão claro, né, tão mais certo como 2 mais 2 são 4, que não tem a mínima possibilidade, para mim, vou deixar bem claro aqui nesse vídeo, para mim não existe a mínima possibilidade do segundo casamento para uma pessoa que já teve um encontro com Deus, tá? Uma pessoa que teve um encontro com Deus, né? As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então não estou falando de pessoas que vivem debaixo do pecado, né? Não tiveram encontro com Deus ainda, casaram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vezes. Não estou falando isso. Estou falando da pessoa que teve um encontro com Deus, conhece a palavra, conhece a verdade, conhece as escrituras de um segundo casamento. Não dá, pra mim, tá? Pessoalmente. O vídeo, então, até eu falei com a Camila para fazer esse vídeo, porque essa semana que passou, na outra, eu recebi de uma seguidora aí, um vídeo de um pastor famoso, né? Tradicional, tal, falando sobre quais são as possibilidades do divórcio, biblicamente falando, né? O vídeo ele começa, é um trecho de uma entrevista ou podcast, coisa do tipo. Quais são as possibilidades para o divórcio, que a Bíblia diz, né? E para o segundo casamento. Que eu ia falar isso, ela já adiantou. É que ele começa falando, ninguém fala assim, qual a possibilidade de você casar de novo? Não, a pessoa começa, olha a palavra, a pessoa começa, qual a possibilidade de você divorciar? Aí depois de se divorciar, a gente pensa no segundo casamento, né? Porque divorciar, por conta da dureza do coração do homem, Deus deixou a carta, né? Moisés deixou a carta com a permissão de Deus, por conta da dureza do coração do homem. No caso de quê? No caso de adultério, é o que eu entendo, né? Aí o pastor que eu estou me referindo colocou-se, né? Fez essa entrevista e, por sinal, um pastor muito bom, tá? Eu gosto muito, sigo pregações, assim, fantásticas, mas assim, o que eu tenho falado para algumas pessoas depois disso, foi assim,
O diabo, ele não é bobo. Ele não vai colocar uma pessoa que está no terceiro casamento, né, para te falar, ó, pode casar de novo. Ele vai colocar a pessoa certa. Ele vai colocar uma pessoa que é de Deus. Uma pessoa que está seguindo ali para falar assim, não, mas o pastor tal está falando que pode casar de novo. Então é tudo que uma pessoa que quer casar de novo quer ouvir. Só que, gente, o seu ouvido tem que estar para o Espírito Santo em primeiro lugar. Né? Esse pastor, ele ouve a voz do Espírito Santo na vida dele. Ele não tem como ouvir a voz do Espírito Santo para a sua vida. Ele ouve para a vida dele. Entendeu? Então, o que acontece? Vocês têm que tomar muito cuidado, porque o papel do inimigo é o quê? É enganar. Desde o começo. Né? O que a serpente fez? Enganou, né? Então, o papel do diabo, o que é? Enganar. E ele não parou lá na serpente. Ele vai continuou todo esse tempo, vai continuar até que Deus volte, até que o arrebatamento aconteça, ele vai continuar enganando as pessoas. Agora, se você tiver com Deus e com o Espírito Santo habitando dentro de você, eu posso dar certeza para você, gente, para vocês, ele não vai enganar vocês, assim como ele não me enganou, E aí, seguindo na questão Te enganou por um tempo, né? Porque eu falo enganou porque é o final, né? Tipo assim, se eu tivesse separado, casado de novo, ele teria concretizado. Isso não impede também de eu ter casado de novo, ter separado e voltado para minha casa, mas não é isso que eu estou falando. Estou falando assim, é o pensamento, né? Qual que é o papel do cristão, né? E aí, dentro dessa mensagem que o pastor que eu estou referindo falou, ele citou 2 textos que eu vou ler aqui. Primeiro ele falou a questão do divórcio, aí ele fala no final da entrevista, aí sim você pode divorciar e casar de novo. Esse e casar de novo, gente, eu estou sendo bem sincero aqui, eu não tenho papo nas línguas, né? Como eu falei para uma amiga esses dias, não tenho, eu falo mesmo. Se Deus me mandar falar, o Espírito Santo me mandar falar, eu vou falar. Aqui não é seguidor, não é nada, o meu papel, a minha cabeça no travesseiro é eu ficar tranquilo que Deus, eu mandei, te direcionei a falar tal coisa. E eu falo, né? Porque aqui ninguém está atrás de seguidor, não está atrás de falar a verdade para vocês viverem a plenitude de Deus, como eu vivi, como ela viveu, como nós vivemos. Verdade é essa que é o que a gente crê, né? Isso. Ninguém está falando aqui que a gente é dono da verdade, nada disso. Mas a verdade é aquilo que o Espírito Santo ministra no nosso coração. Então é sobre isso que a gente vai falar. A gente ela falou bem agora, né? A verdade que o Espírito Santo ministra no meu coração, né? E cada um sabe, né? O próprio Deus fala com cada um. Aí ele citou os 2 textos, dizendo nessa questão do divórcio e casar de novo. Eu vou ler aqui só para vocês entenderem. O primeiro foi em Mateus 19:9, tá? Ele fala assim, eu vos digo, porém, isso aqui é Jesus falando, tá? Em Mateus 19:9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, eu vou dar uma pausa aqui. O que está dando a entender isso aqui no texto? Qualquer que se repudiar sua mulher, a não ser por conta da fornicação, adultério, prostituição, né, traição, a não ser por conta disso, e casar com outra comete adultério. Por trás disso, as pessoas estão, inclusive esse pastor, tá? Estou dizendo agora a minha visão, tá? Não estou dizendo que é o que ele quis dizer, eu estou falando o que eu entendi, tá? Porque ele citou esse texto, que poderia casar de novo. Porque se não for por conta disso, você comete adultério. Então, quer dizer, se você for por conta disso, né? Se sua mulher cometeu adultério, seu esposo cometeu adultério e você pode divorciar e casar de novo, só que não está escrito aqui, comete e casar com outra, comete adultério. E o que é casar com a repudiada também comete adultério. Esse texto vocês devem saber bastante, né? Então, em nenhum momento foi escrito aqui que vocês, que quem cometeu, que tem um cônjuge que cometeu adultério, traição, você pode separar e casar de novo. Em nenhum momento está escrito com palavras, não tem uma versão que está escrito, você pode ir lá e casar de novo, tá? Isso não existe. Isso foi em Mateus 19:9, né? Aí depois ele citou a carta. Na verdade, ele dá uma brecha aqui, não sendo por. Então, nenhum outro motivo, nenhuma outra questão dá liberação para um segundo casamento, nenhum. Aqui existe uma brecha em Mateus que não existe em Marcos, por exemplo.
né? Nós temos ali o Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, que eles relatam praticamente as mesmas histórias, mas cada um tem a sua visão de acordo com o que viveu, certo? Certo. Mateus foi alguém que caminhou com Jesus ali e aí ele traz o relato dele. Só que antes do 9, no 8, né, o que o próprio Jesus fala? Moisés, por causa da dureza do coração, vos permitiu repudiar. Repudiar. Então aqui nem fala do novo casamento, só fala do repúdio, né? Por conta da dureza do coração. Mas o princípio não foi assim. Ao princípio não foi assim. Ou seja, jamais essa daqui vai ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Jamais. Agora, né, a gente vê aí casamentos onde as pessoas vivem debaixo de uma opressão, debaixo de agressão, debaixo de maus tratos. Você vai continuar num casamento desse? Moisés liberou a carta de divórcio para esses casos. Não suporto mais, não aguento mais, vou pro divórcio ou vou me separar. A gente acredita que mesmo diante desses casos, você pode se separar e a gente acredita que você pode buscar por uma restauração, crendo que Deus é poderoso para agir, Deus é poderoso para transformar, enfim, né? Mas não para um segundo casamento, né? A única brecha que existe é no caso do adultério. Só que a Bíblia também nos manda perdoar, né? Que o ideal é o perdão. Então, essa clareza e essa autoridade em dizer para as pessoas não é adultério, então, divorcia mesmo e pode casar de novo. A gente não consegue acreditar que é dessa forma, porque a gente acha que tem muitas outras coisas e que o melhor aqui nesse caso é o perdão. Que existe o perdão, que o perdão funciona, que o perdão é libertador e que é o perdão que vai mudar essa história. Vai lá para outro texto. E aí, então ela já falou a segunda questão que ele falou, né, esse pastor que eu estava dizendo, que é do abandono. Puxa a palavra que ele falou, abandono eminente, abandono total, né? A pessoa realmente, eu não quero mais estar casado com você. Aí eu estava conversando com a minha esposa ontem, esses dias, falando sobre esse texto, assim, quem é que quer separar e fala assim, não, mas eu quero estar com você? Não existe, né? A pessoa que vai separar, ela nunca vai querer estar com você, ela vai te abandonar. Mas ela vai te abandonar pelo período que ela está na cegueira, como a gente falou no começo do vídeo. Eu abandonei, porque eu estava na cegueira, óbvio que eu vou abandonar. Mas quem disse que eu não posso querer de novo? Eu já vou chegar lá. Aí o segundo texto, aí eu vou lá para Coríntios, né? A gente falou lá de Mateus 19:9. Agora vamos lá em 1 Coríntios, a carta de Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10, tá? Fala assim, ó, todavia, lembra que eu falei lá em Marcos que dá, como foi que a Camila falou? Dá a entender, né? A palavra dela foi essa. Agora vamos no que está escrito. Aí você pode pegar todas as versões que vai estar escrito da mesma forma. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Todavia, aos casados mando, não ele, Paulo, não mando, não eu, mas o Senhor. Quem está dizendo isso é o Senhor. Que a mulher não se aparte do seu marido. 11. Se porém se apartar, que fique sem casar. Separar, apartar, divorciar, a mesma coisa, tá? Se porém se apartar, que fique sem casar. Tá escrito, gente. O que eu tô querendo dizer para vocês aqui, em questão à nossa visão, que você tá sofrendo agressão, você pode divorciar. Não, para mim, minha opinião, você pode separar de corpos. Se tiver que divorciar, que ele peça divórcio, que ela peça divórcio, e você aguarde em Deus. Se tiver, como a Camila faz vários vídeos aí, se tiver sair um divórcio, ninguém pede. Tá? Então, não tem que partir de você uma coisa que não é da vontade de Deus. Né? 11. Se porém se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não deixe a mulher. Isso tá falando de marido aqui, serve para os dois aqui, tá? Seja o marido, seja a esposa, tá? Seja para os dois. Então tá escrito. O que eu quero dizer para vocês? Se 14, leu 14. O 14. 14, né? Você quer que continue o 13? Não precisa, não, né? 14. Então 14, 1 Coríntios 7, 14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Né? Aqui ele está falando até a questão do marido que é
descrente, do casamento do julgo desigual, né? Ela tem uma esposa crente e o marido descrente, e um esposo crente e a esposa descrente, né? Então ele está falando que você tem que santificar, então você tem que orar por ele, pela salvação, que a gente está falando aqui, gente, olha que legal essa parte, a gente está falando aqui de marido descrente, aí o que a gente imagina? Vamos ser claro, a gente imagina que a pessoa casou, né, no julgo desigual, a pessoa ou casou no julgo desigual, ou os dois não eram da igreja, um aceitou Jesus, então ele tem que orar pela salvação do outro. E mesma coisa, se a pessoa errou lá no começo e casou com uma pessoa no julgo desigual, ela já era da igreja, casou com uma pessoa fora da igreja, o que ela tem que fazer? Orar pela salvação dele, ela já casou, já fez aliança. E estou falando da primeira aliança, tá? Depois que ela aceitou Jesus. Já casou, tem que orar pela vida dele. Aí, qual é a diferença de uma pessoa que casou que era da igreja, vamos dar esse exemplo, vamos supor, a Camila era da igreja, eu não era da igreja, ela casou comigo, ela tem que orar pela salvação. Aí eu faço um monte de erros aí, ela tem que orar pela minha salvação, para que eu abandone vícios, tudo. E uma pessoa que casou com alguém que está dentro da igreja, que é o que mais a gente acompanha, estou falando de gente que a gente acompanha, tá? E que aconteceu com a gente, comigo. Ela casou com um rapaz da igreja que tinha esses erros. E aí? Ela tem que orar pelo quê? Pela mesma salvação. Pela mesma salvação do que casou junto igual. Então, gente, tem que orar pela salvação, tá? Agora, para ir finalizando aí que o vídeo está comprido, está grande, o que eu quis dizer, o que eu falei também, eu citei esse exemplo desse pastor, porque assim, para mim chamou bastante atenção, e gente, eu não estaria aqui talvez falando se não tivesse visto esse vídeo desse pastor. Porque o que chamou minha atenção? Chamou atenção que é um líder espiritual que é muito edificado, né, conceituado, e assim, bênção demais, que vai soltar uma palavra em rede social que casa de novo, foi questão de 1 segundo. Esse 1 segundo pode mudar a sua vida pela eternidade. Pela eternidade. 1 segundo de uma fala de você pode mudar a sua vida pela eternidade. Por isso, eu não vou deixar de falar quando eu tiver que falar, seja aqui para 1000 pessoas, 10 mil, talvez dentro dessas 1000 pessoas, vai ter uma que precisa ouvir o que eu vou falar. Então, assim, outra questão, procurem vocês já ouviram algum mentor ou alguma pessoa que está aí nas redes sociais, algum pastor que fala da restauração do casamento, né, que ore pela família, que ele esteja no segundo casamento? Procure, vai ser difícil você achar. Vai ser difícil. O que eu estou querendo dizer para você, gente? Um segundo casamento não é a solução. Não é a solução. Por quê? Porque você... eu era abusada. Quem te disse que você não vai ser abusada pelo segundo casamento? Porque às vezes o tratamento tem que começar na gente. Às vezes não, eu acho. Tenho certeza disso. O tratamento tem que começar... meu marido me traiu total. Mas tá bom. Comece o tratamento na sua vida. Cure você. Qual que é o processo de cura para uma pessoa que foi traída? Que Deus faça com que ela perdoe. Porque Jesus perdoou todos nós na cruz. Ele não cometeu um pecado, né? Então aqui não estou justificando o erro de nenhum dos cônjuges, mas se aconteceu, quem somos nós para não perdoar, né? Então essa questão do pastor que eu falei, e se acontecesse, vou dar o último exemplo aqui, né, que eu falei, e se acontecesse com um pastor desse, né, que falou assim, ó, lá em Mateus e em Coríntios fala isso, aí a pessoa pode divorciar e casar de novo. E se a mulher, e se ele traísse, vou dar um exemplo, tá? Se ele traísse a mulher, e aí, pelo que ele falou, ela tem o direito de separar dele e casar de novo. E se ele quisesse a restauração com ela? O que ela poderia falar para ele? Não, se você falou que se trair, eu posso separar e casar de novo. Eu tenho certeza, gente, que a pessoa que traiu, ela vai querer a restauração do casamento. Cedo ou tarde. Então, seu marido está com a M aí, seu esposo está com H, ele pode estar fora, está numa opressão, não consegue voltar, está em outro relacionamento, mas tenho certeza que na vida dele, ele não tem forças para limpar, às vezes, sair do pecado e, às vezes, está se sentindo opresso pelo diabo, pela culpa, pelo peso do erro dele. Mas, assim, eu estive do outro lado e o que a gente mais quer é a restauração do casamento. É isso, gente. Recado dado. Deus abençoe vocês. Vou deixar aqui o link, ó, rapidinho. Mentoria. Eu quero um tempo de conversa, de aprendizado. Cara, quero fazer mentoria com você. Vou deixar o link aqui. Chama lá e lá ela vai te falar sobre a mentoria, sobre o e-book, sobre o curso, sobre aquilo que você achar que precisa ser conversado aí, tá bom? Deus te abençoe e até um próximo vídeo. Deus abençoe. Foi um prazer estar de novo com vocês aqui.